A Jornada, capítulo 5. Desafios e triunfo da missão. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Jesus. Em todo o relato bíblico, embora a missão de Deus enfrente desafios, o seu triunfo é sempre garantido e frequentemente relembrado. No último livro do cânon cristão, no capítulo 12 de Apocalipse, onde se tem uma visão geral da história desde o nascimento de Cristo até os eventos finais, é mencionado o conflito cósmico que aconteceu no céu, versos 4 e 7 a 9, e a vitória de Miguel com os seus anjos expulsando Satanás com os seguidores. Eles foram erradicados de tal modo que se é dito, não havia mais lugar para eles no céu. Verso 8. No entanto, o plano de Satanás era outro. Ele pensava assim: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 13 e 14. O profeta Isaías, além de revelar a estratégia do diabo, apresenta o fracasso e a destruição não só do plano dele, mas também o seu destino final. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Verso 15. Enquanto isso, a missão de Deus, revelada na cruz, permanece triunfante e garantindo êxito e vida eterna aos missionários do céu. Apocalipse 20 até Apocalipse 22. No capítulo 12 de Apocalipse, há frequentes reações do mal tentando desesperadamente vencer e destruir a missão de Deus por meio da igreja. Contudo, apesar dos esforços e da ira do diabo, eles vencem por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Versos 11. A vitória da igreja acontece em Cristo e viaja nas asas da missão por intermédio daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Verso 17. Satanás foi derrotado no céu por Miguel e os seus anjos e também na terra, por Cristo e os seus seguidores fiéis que estão com ele na sua missão. Apocalipse 17, 14. Na terra. Adão e Eva. O primeiro desafio enfrentado pela missão de Deus na Terra após a entrada do pecado foi a redenção de Adão e Eva. O casal criado à imagem divina e para a missão de Deus foi corrompido pelo pecado e feito súdito prisioneiro de Satanás. A escolha feita pelo casal de se deixar seduzir pela serpente e andar pelos caminhos da desobediência é uma forte evidência em favor da liberdade com que foram criados. Sem o livre arbítrio, seria impossível ao casal fazer tal opção, contrariando fortemente o argumento levantado por Lúcifer contra Deus, cuja alegação dizia que não havia liberdade no governo divino. Embora ambos fossem livres para pecar, também eram livres para escolher ser fiel a Deus ou, se pecassem, voltar aos braços de amor do Pai. Entretanto, se preferissem permanecer sob o domínio do diabo, sofreriam as consequências por tal decisão. Para nossa felicidade, a vitória divina sobre aquele que foi expulso dos lugares celestiais é também encontrada aqui no primeiro livro bíblico, Gênesis, nos capítulos iniciais.
Ela surge logo depois do diabo haver conseguido êxito em conduzir ao pecado Adão e Eva. Exatamente no instante em que a oferta de perdão de Cristo, nas condições estabelecidas por Deus, é aceita pelo casal, a estratégia satânica é derrotada, as correntes quebradas, o casal liberto e Satanás expulso do coração deles. Enquanto isso, o plano da salvação é revelado ao universo expectante e mais tarde registrado por Moisés em Gênesis capítulo 3, verso 15, com as seguintes palavras: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nas palavras divinas estão anunciadas a eterna hostilidade, a luta constante, o sacrifício necessário, o sofrimento inevitável e o triunfo total de Cristo e do seu povo sobre o inimigo. O perdão seria gratuito, porque a divindade pagaria o preço do resgate com o sangue do Filho. Ao pecador restava a seguinte atitude: arrepender-se, confessar, aceitar o presente divino por intermédio do sacrifício de Cristo, recusar o pecado, seguir o Mestre em obediência amorosa e ser com ele missionário. A derrota do mal, acontecida com o arrependimento sincero dos nossos primeiros pais no Éden, foi uma fortíssima demonstração do triunfo da missão de Deus. Mesmo sabendo das consequências da desobediência, o casal preferiu seguir com Deus na sua missão do que se aliar ao inimigo traidor. Após a sua conversão, Adão foi um missionário do céu atuante por pelo menos 10 gerações. A elas anunciou o plano divino de salvação para a humanidade e, por seu veemente testemunho, muitos se mantiveram fiéis e leais a Deus e a sua missão. Ao corromper com o seu engano o casal no Éden, Satanás arquitetava estabelecer o seu maléfico quartel general no jardim do Éden e dali dominar nosso mundo. Entretanto, providências foram tomadas e anjos poderosos expulsaram o diabo e os seus anjos do jardim e se puseram em guarda com a finalidade de impedir o acesso do casal, como também do inimigo ao jardim de Deus. Quase 1000 anos depois disso, Adão morreu e foi sepultado. Mas em breve, no retorno de Jesus, vai se levantar novamente e, pela graça, terá outra vez acesso ao jardim do Éden. Contudo, Lúcifer, o inimigo opositor, jamais retornará ao céu e nem entrará no jardim de Deus, sendo exterminado completamente com os seus anjos no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, verso 10. Caim e Abel. Outra amostra de desafio e triunfo da missão está relatado no capítulo 4 de Gênesis, na história dos irmãos Caim e Abel. Não conhecemos as estratégias utilizadas pelo diabo para conquistar o coração de Caim e mantê-lo ao seu lado em luta contra Deus. Mas é fato o seu assombroso fracasso na tentativa de corromper Abel, o irmão mais novo de Caim, e levá-lo à desobediência. Nem a morte traiçoeira por assassinato silenciou a voz daquele cujo nome significa sopro, pois, como testemunham as Escrituras, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, verso 4. Ao tempo que Caim, o seu representante e covarde assassino, é silenciado e desaparece do cenário para viver errante nas terras de Nod, ao oriente do Éden. Também deve ser entendido assim, lá fora, longe de Deus. O contraste é que aquele que foi assassinado e está morto tem a promessa em Cristo de ressurreição e vida eterna. E o que ficou vivo, a certeza da morte eterna. Por causa da sua atitude pecaminosa,
O homicida Caim tornou-se uma propaganda contrária ao reino de Satanás, ao mesmo tempo que Abel, o supliciado, continua sendo um anúncio gracioso em favor do reino de Deus e uma veemente testemunha em favor da missão divina. Aquele cuja voz não é ouvida nenhuma vez no relato de Gênesis 4, Abel, continua falando ainda hoje e falará por toda a eternidade, enquanto Caim, que falou bastante, ficou mudo no restante das Escrituras e assim será eternamente. No fim do capítulo 4, em que são relatados a revolta, o homicídio e a autoexclusão de Caim da missão de Deus, o verso 26 conclui: foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Uma proclamação triunfante, um lembrete aos futuros leitores do relato de que, embora o mal esteja atuando e causando males, o reino de Deus continua avançando em direção aos propósitos divinos para a humanidade. Noé. A missão desafiadora entregue por Deus a Noé, o pregoeiro da justiça, é mais uma evidência clara do triunfo da missão. A fidelidade a Deus, em um contexto de excessiva violência, onde o desígnio do coração delas, das pessoas, era continuamente mau. Gênesis 6, verso 5. Corajosamente, ele pregou por 120 anos contra o estilo de vida ímpio dos seus contemporâneos e anunciou juízo, condenação e morte, deixando-lhes como alternativa única a arca que Deus lhe ordenara a construir. Durante esse período, nesse ambiente hostil e contrário à missão de Deus, testemunhava, andava com Deus, capítulo 6, verso 9, em justiça e integridade, apesar da ardorosa oposição e ameaças do mal. A resposta dos seus ouvintes ao seu testemunho de fé é, em miniatura, um retrato do juízo final que cairá sobre a humanidade, separando as pessoas conforme aceitação ou recusa da graça divina, conforme disse Jesus. Mateus 24, versos 36 a 39. Babel. Como não pôde estabelecer o centro do seu governo no Jardim do Éden, o diabo arquitetou o plano satânico de construção da Torre de Babel por intermédio dos seus súditos, com o propósito diabólico de concentrar os adoradores do diabo em um único lugar e criar uma organizada e forte oposição a Deus. Imagine o quadro: um enorme aglomerado de pessoas em completa revolta à semelhança de Caim. O que difere uma revolta da outra é que Caim agiu no individual e os habitantes da planície de Sinear no coletivo. Mas ambos seguiram juntos nas atitudes pela estrada do completo antagonismo a Deus e a sua missão. Um e outros são os representantes do mal entre os homens, obreiros da iniquidade, trabalhadores do diabo e mensageiros do inferno entre as famílias humanas. Por isso, recebem a mesma condenação. Espalhamento sobre a terra. Caim foi viver exilado nas terras de Nod, cujo nome significa vagueação, fuga ou exílio, e os demais espalhados por diversas direções sobre a terra, separados em pequenos grupos linguísticos. Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9. Enquanto a missão de Deus avança triunfante, evangelizando e salvando pessoas, como podemos ver na vida do missionário Enoque, que não estabeleceu sua residência com os ímpios, colocou a si mesmo e a sua família onde a atmosfera seria a mais pura possível. De vez em quando, então, ele se dirigia aos habitantes do mundo com sua mensagem dada por Deus. Depois de proclamar a sua mensagem,
sempre levava de volta consigo a seu lugar de retiro uns poucos que aceitavam a advertência. Abraão, Israel e Jesus. Não há em Deus um momento sequer em que ele desista de sua missão no mundo. As parábolas da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo, contadas por Jesus, tinham como objetivo nos revelar como o coração divino pulsa por sua missão, desejoso de salvar pessoas do engano do pecado. Lucas capítulo 15, versos 1 a 32. O Deus missionário não medirá esforços para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, verso 16. Nisso está o centro do chamado de Abraão e da sua descendência, para que os gentios se despertassem e percebessem que o Deus de Israel não é um Deus nacional, e sim o Senhor de toda a terra. Somente Ele é o Deus de todas as nações. O empenho satânico para destruir a fé dos hebreus e empobrecer o seu chamado missionário para ser mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, Isaías 42, 6, não foi um desafio invencível e nem impediu o triunfo da missão de Deus. O nascimento de Jesus em uma humilde família judaica na cidade de Belém, na plenitude dos tempos, a oferta de sacrifício na pessoa do Filho, desde a gestação de Maria, a sua vida de serviço e fidelidade à vontade do Pai, testemunham de como a divindade está comprometida com a sua missão, com tudo que tem e é. Mesmo a perseguição do mal ao infante, a tentação no deserto, os ataques de homens e demônios, a sua morte e ressurreição, proclamam ao universo que a missão é prioridade máxima no coração da divindade e tem, no sacrifício de Cristo, total garantia de triunfo e completa certeza de vitória, mesmo operando sob a lei do livre-arbítrio, a lei da liberdade. Tiago 2, verso 12. Os discípulos. Outro forte desafio para a expansão da missão de Deus foram os 12 escolhidos por Jesus, aqueles que foram chamados para anunciar as boas novas ao mundo. O grupo dos discípulos selecionados pelo Senhor da missão era pequeno e desprezível aos olhos humanos. Os seus traços de caráter eram tão frágeis para executar a missão mundial confiada a eles que dá pena imaginar a obra de Deus avançando com pessoas como eram aqueles homens. No entanto, apesar da desafiante limitação deles, foram discipulados por Jesus e enviados no poder do Espírito para revolucionar o mundo com a missão de Deus. João capítulo 20, versos 21 e 22, Mateus 28, versos 19 e 20 e Atos capítulo 1, verso 8. Por intermédio de um grupo pequeno de pessoas amedrontadas, ameaçadas e perseguidas violentamente por homens e demônios, as boas novas se espalharam por todo o mundo, fazendo a missão com a notícia de salvação eterna chegar aos lugares mais distantes e difíceis do planeta, não só pelo que a igreja pregava ao mundo gentílico, mas também pelo modo como ela vivia e pelas ações que realizava. O professor de missões mundiais e evangelismo, D.W. Don McClure, no Pittsburgh Theological Seminary, Scott W. Sunquest, resumiu a obra missionária por meio dessas pessoas improváveis, dizendo: Jesus nasceu na Ásia, morreu na Ásia e seus seguidores da Ásia Ocidental evangelizaram tanto o Oriente quanto o Ocidente. A obra missionária. O triunfo da missão não pode ser comparado a nada neste mundo. O método utilizado por Deus para a expansão do seu reino e da sua missão é simples. Cada pessoa alcançada pela salvação de Cristo
testemunha a outras da alegria da salvação recebidas. Porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. Elton Trueblood comparou a obra missionária à evangelização a um incêndio. Disse ele: a evangelização ocorre quando os indivíduos ficam tão acesos pelo contato com o fogo central de Cristo que, por sua vez, acendem a outros. Sabemos que algo está pegando fogo mediante um teste pragmático. Outros incêndios são gerados por ele. Um incêndio que não se alastra eventualmente se apaga. Este é o ponto da máxima de Émile Bonnat, de que a igreja existe para a missão, assim como o fogo existe para queimar. Foi para potencializar esse compartilhar da salvação que os missionários receberam novos dons espirituais, entregues e distribuídos conforme a necessidade e os desafios da causa do Mestre. Efésios 4, versos 7 a 16. Novas conquistas são alcançadas e novas honras são ganhas quando os cristãos saem arregimentados em torno da bandeira de seu Redentor para combater o bom combate da fé. Todos os anjos celestiais estarão ao serviço do humilde e crente povo de Deus. Cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e as reivindicam. A presença do Espírito, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16, verso 8, é outro forte testemunho em favor do triunfo da missão. Sem o Espírito, a evangelização se torna um exercício de futilidade. O livro de Jonas mostra que, mesmo os missionários com deficiências absurdas como as dele, medo, preconceito, relutância, podem ser usados pelo Eterno na sua causa e participar na salvação de milhares de pessoas, como aconteceu com Jonas, na cidade assíria de Nínive, nos meados do 8º século a.C., 800 a 750 a.C. Isso sem falar o ocorrido no dia do Pentecostes, no ano da morte de Jesus. O atual cenário letárgico da igreja em algumas partes do mundo, o esfriamento da fé no coração dos cristãos em vários lugares, é uma notícia muito triste. Ainda assim, atestam do triunfo da missão. Jesus, nos seus anúncios do fim do mundo, falou dessa fé enfraquecida por multiplicação da iniquidade e disse que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Mateus 10, 22. E concluiu o seu discurso sobre o princípio das dores, dizendo: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, versos 12 a 14. Temos nas palavras do Mestre uma confirmação de que a obra missionária nunca vai parar até que se cumpra aquilo que o Eterno determinou: discipulado de todas as etnias da terra. Mateus 28, 19. Nenhum povo, nenhuma pessoa perecerá por falta de conhecimento do Evangelho. Deus, na sua missão, enviará os missionários por todos os lugares e fará uso de todos os recursos possíveis e impossíveis para comunicar o Evangelho ao mundo. O que aconteceu no Pentecostes se repete no mundo em escala menor, mas se repete. Em breve, em um futuro próximo, esperamos uma manifestação maior do Espírito, que revolucionará o planeta de norte a sul, de leste a oeste, em todas as direções e em todos os lugares.
Desafios e oportunidades. A Janela 1040. A obra de evangelização enfrenta grandes desafios em áreas diversas, como a Janela 1040, que se estende do oeste da África, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia. Embora represente 1/3 do território mundial, residem lá cerca de 2/3 da população do mundo, em 62 países, estados soberanos e não soberanos, que falam 2.851 idiomas diferentes, e a maioria é adepta do islamismo, hinduísmo e budismo. Religiões que representam um grande desafio missionário da Igreja. Muitos dos governos na Janela 1040 são oficialmente contrários a qualquer missão cristã dentro de suas fronteiras, ou seja, não podendo ter nada envolvendo a religião cristã. As cidades. Outro desafio e também uma extraordinária oportunidade para a expansão da missão de Deus é o crescimento populacional e o aumento das cidades. Cerca de 3,7 bilhões de pessoas moram nas áreas urbanas, algo como 53% da população mundial. A cada semana, calcula-se que as áreas urbanas recebam mais de 1 milhão de novos habitantes, entre migrantes e bebês. Acredita-se que em 2050, mais de 2/3 da população mundial viverão em cidades. São bilhões de pessoas conectadas umas às outras no trabalho, nos transportes urbanos, ambientes escolares, por meio das redes sociais e por uma infinidade de tantos meios afins que nos encanta a imensidão de caminhos que se abrem para a missão de Deus na urbe. Como diz Timothy Keller, nas cidades você tem mais imagem de Deus por centímetro quadrado do que em qualquer outro lugar do mundo. Convém salientar que muitos grupos étnicos, difíceis de ser alcançados com as boas novas do Evangelho, em suas comunidades étnicas locais têm ou migrantes nas cidades. Muitos deles no ambiente social, urbano, distante de suas comunidades, são mais receptivos ao Evangelho de Cristo, aceitam as boas novas do reino de Deus, retornam às suas origens e compartilham com os seus parentes e amigos a salvação recebida. Segundo Becker, missão já não se trata de cruzar oceanos, selvas e desertos, mas de cruzar as ruas das cidades do mundo. De agora em diante, quase todo o ministério será intercultural em meio ao pluralismo urbano causado pela maior migração da história humana do hemisfério sul para o norte, do leste para o oeste e, sobretudo, do rural para o urbano. Por isso, sempre que a Igreja de Cristo vive o seu chamado missionário na cidade como estilo de vida, a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer custo, assim como aconteceu nos tempos do Novo Testamento, a missão se espalhará mais rapidamente por todo o mundo e alcançará todas as gerações. Atos, capítulo 19, versos 9 e 10, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. A internet. Uma ferramenta que está sendo muito útil à Igreja em sua jornada missionária na atualidade é a internet. Desde a sua primeira conexão, a ARPANET, às 22h30 do dia 29 de outubro de 1969 até hoje, ela se expandiu assustadoramente e se tornou a maior malha de geração, gestão e disseminação de conhecimento da história, e a principal plataforma planetária de comunicação, entretenimento, negócios, relacionamento e aprendizagem, e também a infraestrutura responsável pelo novo tecido global da humanidade conectada. Ela afetou significativamente nossa noção de tempo, espaço e distância. De certa forma,
O fim de territórios, um novo fenômeno de desterritorialização e, ao mesmo tempo, de multiterritorialidade, possibilitando as pessoas vivenciar diferentes territórios ao mesmo tempo. Através da internet, 67,9% da população mundial está conectada por meio de mais de 15 bilhões de dispositivos, e as estimativas estão aumentando a cada instante, em surpreendente velocidade. Bilhões de pessoas inacessíveis nos grandes centros urbanos e mesmo nos lugares mais distantes e hostis à missão cristã, como alguns países da janela 1040, estão sendo alcançadas pela Igreja com o Evangelho de Cristo mediante a internet. De acordo com o Internet World Stats, que pesquisa o número de usuários da internet no mundo, 67,9% da população mundial acessa a internet. Isso quer dizer que dos 8 bilhões de habitantes do planeta, mais da metade, 5,28 bilhões, conseguem ficar online. Na América do Norte, 93,4% e na Europa, há uma estimativa de que 89,2% da população acesse a internet de alguma forma. Em regiões como a África e Ásia, as porcentagens são 43,2% e 67%, respectivamente. Na América Latina, Caribe, Oriente Médio, 80,5% e Oceania, 70,1%. Em todo o mundo, o número de usuários conectados cresce continuamente. Toda essa globalização, proporcionada pela tecnologia da internet e o acesso facilitado às demais tecnologias de comunicação, que conectam virtualmente pessoas de todo o globo, que por sua vez compartilham textos, histórias e estilos de vida com sons, imagens e informações em tempo real, como se fossem velhos conhecidos, tornam o momento e o ambiente propícios para a missão digital, tendo a cidade como um centro que potencializa tudo isso em proporções imensamente superiores às de qualquer outro lugar do planeta. Apesar dos desafios, a missão não para. A missão nasceu no coração de Deus, que iniciou a sua obra missionária com o casal no Éden e vai concluí-la com um derramamento sem igual do Espírito Santo sobre a terra e mais abundantemente na Igreja, a mensageira da esperança ao mundo. Katoshi Machari. Fernando e Anna Stahl já eram casados quando o compositor Nelson Robert chegou à casa deles e lhes ofereceu o livro O Grande Conflito. Posteriormente, ele conseguiu que a senhora J.N. Anderson e depois Tiago Campbell lhes desse estudos bíblicos. A decisão de seguir os ensinos das Escrituras e descansar no dia de sábado ocasionou a demissão de Fernando do emprego. Incentivados e ajudados por seus irmãos adventistas, os Stahl começaram o curso de enfermagem em Madison, Wisconsin, e depois continuaram os estudos no Barrow Creek Sanitarium, em Michigan. Além disso, influenciados pelo fervor missionário mundial no adventismo ao final da década de 1890 e início de 1900, e por cursos de enfermagem com uma visão missionária, os Stahl, alguns anos depois, aceitaram a proposta para assumir um posto de saúde em Cleveland, Ohio, que pertencia ao Barrow Creek Sanitarium. Enquanto atendiam em uma sala de tratamentos em Cleveland, Ohio, Deus colocou no coração de Fernando o desejo de ser missionário no exterior. Ele escreveu uma carta a Ellen White, dizendo que queria ir para o lugar mais difícil do mundo. A sua primeira opção poderia ser Madagascar e a segunda, os índios incas da América do Sul. Os Stahl começaram a estudar espanhol e francês.
Enquanto isso, a resposta de Ellen foi que eles deviam participar da Assembleia da Associação Geral em Washington, D.C., 13 de maio a 6 de junho de 1909, para oferecer os seus serviços aos irmãos de lá. Depois de conversar com alguns líderes adventistas, os Stahl decidiram aceitar a proposta do presidente da obra adventista na América do Sul, Joseph W. Westphal. Como a igreja sul-americana não tinha recursos disponíveis para pagar a viagem deles, o casal recusou pagar por suas despesas. Em 26 de junho de 1909, os Stahl partiram de Nova York rumo ao porto de Molento, no Peru. Depois passaram por Arequipa, Puno e, por fim, La Paz, na Bolívia, em uma viagem que durou 20 dias. Nas primeiras visitas de Fernando ao povo boliviano, em Cochabamba e Quilhacelho, foi acompanhado do missionário Eduardo Toman. Depois, ele continuou a jornada sozinho. Viajando a cavalo e com 2 mulas, visitou a região tropical da Bolívia. Fernando iniciou a obra missionária vendendo bíblias, livros e revistas, além de trabalhos médicos. Trabalhavam com ricos e pobres. Apesar dos desafios da nova cultura e a limitação da língua, eles foram usados por Deus para consolidar a missão adventista do Lago Titicaca entre os anos 1911 e 1918. Em 1918, Fernando, com a saúde debilitada, mudou-se para a cidade de Lima com a família a fim de supervisionar as estações missionárias da costa do Peru. Em 1919, os Stahl voltaram aos Estados Unidos para um período de descanso. Entre os anos 1921 e 1939, retornaram ao Peru, dessa vez para trabalhar entre os indígenas da Amazônia peruana, no Alto Perené, e depois na missão do Alto Amazonas, com sede em Iquitos. Os índios os chamavam de Papa Stahl e Mama Stahl. Os adventistas, em vários lugares do mundo, de apóstolo dos índios. Por intermédio do testemunho de Fernando e Ana, milhares de índios entregaram o coração a Cristo e centenas de jovens se envolveram na obra missionária. Fernando, após a aposentadoria, retornou ao seu país e trabalhou por um período entre os índios Klamath, no norte da Califórnia. Faleceu na sua residência em Paradise, Califórnia, no dia 30 de novembro de 1950, aos 76 anos. Anna Stahl morreu em 5 de outubro de 1968. Na década de 1970, o pastor Alejandro Bullion entrevistou Carocho Machari, um índio Campa que foi guia de Stahl enquanto missionário na sua tribo. O modo como ele descreveu Stahl mostra a característica principal, a marca distintiva daqueles que enfrentam os desafios da missão e, apesar deles, triunfam. Veja o que o pastor Bullion escreveu. Eu o encontrei, Machari, sentado junto a uma fogueira no interior de sua choça. Quero que me conte sobre Stahl, disse ele. Foste seu guia. Ele ergueu o rosto e piscou, como se estivesse tentando evocar lembranças. De repente, seus olhos se umedeceram e 2 lágrimas rolaram pelos sulcos que o tempo cavara em suas bochechas. Silêncio. Senti um nó na garganta por perturbar a paz daquele idoso. Todavia, sua voz trêmula pela emoção e pelos anos me tirou da minha angústia. Ele nos amava, disse ele. 3 palavras, apenas 3, mas elas expressavam tudo o que Stahl significava para o povo Campa. O triunfo da missão. Os campos da missão são sempre um ambiente desafiador para o missionário cristão.
Mas, se ele amar a Cristo e amar as pessoas com o amor de Cristo, será usado por Deus para evangelizar o mundo e alcançar as pessoas mais resistentes ao Evangelho, como aconteceu com os Stahl. O amor encontra caminhos que a técnica e a inteligência jamais encontrarão para expandir o reino de Deus em todas as culturas, a todas as pessoas da terra, em todos os lugares do mundo, em qualquer circunstância. Não podemos ignorar que os atentados do inimigo para enfraquecer a missão são assombrosos e preocupantes. Em suas terríveis ações, muitos males foram causados ao povo missionário de Deus ao longo dos milênios. O assassinato de Abel por um de seus representantes, o sofrimento causado a Jesus e aos missionários judeus e cristãos ao longo da história atestam veementemente da tragicidade de suas ações. Apesar disso, o triunfo da missão de Deus e dos seus missionários é afirmada muitíssimas vezes nas Escrituras. Apocalipse. O apóstolo João, que ficou exilado na solitária ilha grega de Patmos por ser fiel a Deus e a sua missão, recebeu uma visão celestial profética. Nela, Satanás e os seus demônios se unem à besta e aos seus adoradores, formando uma confederação político-religiosa para colocar em prática os seus planos e propósitos contra Deus, a sua missão e o seu povo missionário. Então eles lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Apocalipse 17, verso 14. Oração do Pai Nosso. São tantos os testemunhos das Escrituras e as experiências de vitória vividas pela Igreja em sua existência que enchem o nosso coração de ânimo e estímulos missionários. O Senhor investiu todos os recursos da onipotência para que a sua obra alcance triunfo total a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Inclusive, na oração do Pai Nosso, Jesus nos convidou a tomar parte na sua vitória, quando nos ensinou a orar. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versos 9 e 10. Salmo 47. O triunfo da missão é também visto profeticamente no Salmo 47. No convite feito a todos os povos para aplaudir e aclamar o Eterno com vozes de alegria, pois ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Verso 3. Na conclusão, após exaltar o Senhor jubilosamente como Rei de toda a terra, que reina sobre as nações e está assentado em seu santo trono, verso 7 e 8, proclama triunfante o salmista: os príncipes dos povos se reúnem como povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Salmos 47, verso 9. Observe os detalhes apresentados. Os príncipes e nações do mundo se tornam o povo do Deus de Abraão em cumprimento da promessa de Gênesis 12, 3. Uma perspectiva missionária única. Muitos povos, até mesmo a nobreza das nações, aceitarão o Deus de Abraão e pertencerão assim ao povo de Deus. De modo surpreendente, o Salmo antecipa a celebração daquilo que Paulo expôs a respeito da inclusão dos povos como descendência de Abraão. Romanos 4, verso 11 e Gálatas capítulo 3, versos 7 a 9. Uma realidade que é possível unicamente por causa da missão de Deus comunicada aos príncipes e povos do mundo por Israel, pela Igreja, por todos nós. Na missão, uma coisa é certa: onde quer que as forças do mal tenham de ser defrontadas, na vida de indivíduos ou no mundo, ali se manifesta a soberania de Deus. Lucas 11, 20.
O reino de Satanás se desintegrará não devido a uma revolução interior, mas por causa da presença de um poder maior que opera no mundo. Contra o poder do reino de Deus, todas as forças do mal são impotentes. Os discípulos precisam se convencer de que não são enviados a lutar por sua própria conta, pelo contrário, devem estar conscientes de que na retaguarda está o poder de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo, o nosso Deus missionário que nos levará com Ele na sua missão mundial? Romanos 8, versos 31 e 35. É Deus quem torna o triunfo da sua missão realidade. É por causa dele que as pessoas do mundo serão resgatadas e salvas do diabo. É com ele que iremos na certeza de que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Apocalipse 3, verso 7. Apesar dos desafios, aqui está a razão do verdadeiro triunfo da missão. Ore glorificando a Deus pelo triunfo da missão e suplique com fé e coragem para testemunhar de Cristo ao que estão no limiar do reino, clamando por salvação. Perguntas para conversação. O que você achou da leitura do capítulo anterior, que falou da oposição e dos ataques do inimigo aos missionários, e deste que nos falou do triunfo de Cristo e da sua missão no mundo? Misture mentalmente os dois capítulos e responda: vale a pena ser um missionário? Por quê? Observe na leitura de hoje os 3 segredos do sucesso dos missionários vencedores. Eles o venceram: 1. Por causa do sangue do Cordeiro, e 2. Por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo 3. Em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Capítulo 12, versos 11 e 12. Comente um pouco sobre essa descoberta. O que pretende pegar para você da leitura deste capítulo e o que almeja colocar em prática o mais rápido possível na sua vida cristã missionária? Converse com a pessoa mais próxima a você.